Olá pessoal, bom dia. Dando continuação às nossas aulas, hoje nós vamos falar de ilhas e formações costeiras da Oceania, além das suas características com relação ao relevo e dos domínios morfoclimáticos na Europa, ou melhor, na Eurásia e na Oceania. Vamos lá, vamos entender agora a formação costeira da Oceania. A Oceania ela é composta por milhares de ilhas, quase todas de origem vulcânica. Tá? De acordo com o estudo, somente a Austrália é que fez parte do supercontinente Gondwana, ok? E que se separou durante alguns milhões de anos atrás. Então nós temos aí um único bloco continental, formado pela Austrália, e o restante da composição da Oceania são ilhas vulcânicas que foram se formando ao longo de muitas erupções, uma vez que essa região ela se localiza no Círculo de Fogo do Pacífico, uma das regiões com maior índice de vulcões ativos do mundo. Ok? Então vamos lá. Então aqui vocês vão perceber, ó, todas essas ilhas aqui são derrame de magma que se resfriaram formando essas ilhas, tá ok? Então olha aqui, ó, a maior parte das milhares de ilhas dispostas no Oceano Pacífico e pertencente à Oceania se formou sobre o topo de montanhas oceânicas, certo? São montanhas que ficam abaixo do nível do mar. E quando emergia o magma dali se solidificava, formando essas ilhas que hoje nós vamos chamar de ilhas vulcânicas. Olha só como que funciona aqui, ó. Aqui está o esquema que dá para a gente observar. Ela vinha até aqui, o derrame de magma solidificado fez com que emergisse essas ilhas aqui, certo? Ok, vamos lá. Bom, com relação ao relevo da Oceania, tá? Nós temos aqui as cadeias de montanhas, tá? Que são as mais extensas, é a Grande Cordilheira Divisória, no leste da Austrália. As montanhas apresentam em geral baixas altitudes. Por quê? Porque são montanhas a dobramentos antigos que sofreram um grande processo de erosão, diminuindo muito o seu tamanho, ok? A gente tem que ter essa visão, que mesmo que a Austrália faça parte do Círculo de Fogo do Pacífico ali, ela é a que menos sofre com relação ao choque das tectônicas de placa, uma vez que ela está sobre a placa australiana, tá? Então é muito mais difícil você ter aí formações geológicas recentes, tá? Então as montanhas William e Julie na Papua Nova Guiné têm mais de 4.200 metros de altitude, o que é realmente uma altitude maior que dos outros locais. Os planaltos na Oceania concentram-se principalmente no território australiano. São baixos e desgastados pela erosão devido à sua antiguidade geológica. Entre eles se destaca o Monte Uluru, que é aí uma das imagens que mais se vê com relação quando se fala em Austrália. Ele fica no Outback australiano. Enquanto nós vamos ter as planícies, né, que estão presentes no sul e no norte da ilha de Nova Guiné, nas costas das duas principais ilhas da Nova Zelândia e com maior extensão no centro-sul australiano, por onde percorrem os dois mais extensos rios da Oceania, o Darling e o Murray, que ficam na Austrália. Okay? Vamos dar continuidade aqui. Bom, como a gente viu, não há muito o que falar com relação ao relevo, uma vez que a Oceania é composta por milhares de ilhas e o seu tamanho territorial não permitem ali uma diversidade de relevos, né? Então nós vamos ter aí mais falando sobre a Austrália mesmo. Agora, com relação ao clima e vegetação da Eurásia e Oceania, nós temos desde domínios equatoriais, tropicais e desérticos, não só na Oceania, mas também na Eurásia. Vamos observar quais são eles. Tá? Os domínios equatoriais e tropicais úmidos, tá? Nós temos aí na costa sudeste da Índia, região de Kerala e no sudeste asiático, na península da Indochina e nas ilhas que compõem a Indonésia, e no nordeste da Austrália, grande parte das ilhas do Pacífico situam-se as densas e úmidas florestas equatoriais e tropicais. Todas essas florestas geralmente estão ali próximas à linha do Equador, ok? Então ela tem aí ela é muito parecida com a nossa Mata Atlântica, tá? E a nossa floresta amazônica, certo? Agora nós vamos ver os domínios tropicais com duas estações, tá? Então, no clima tropical
geralmente a gente entende que existem realmente duas estações, a chuvosa e a seca, tá? Chamada de úmida e estiagem. Ocorrem as monções. As monções são grandes chuvas durante o verão que inundam e alagam muitas áreas, tá? E correspondem, por exemplo, à cheia do rio Ganges na Índia, quando ocorrem as monções de verão, por exemplo. Tá? Então, ó, as monções, por exemplo, durante o inverno, as altas pressões vão para o oceano, carregando o ar quente. Durante o ar frio, o ar frio. Durante o inverno, as correntes chegam a essas regiões aqui, ó, tá? Vocês vão ver aqui, elas chegam carregadas de umidade e fazem com que as chuvas sejam muito intensas, causando inundações e chuvas aí de alguns dias, ou melhor, de alguns meses, perdão. E o domínio dos desertos. Os principais desertos asiáticos situam-se em sua maioria ao longo do Trópico de Câncer, ok? Então a gente vai ter aí os desertos sempre acima da linha do Equador, já ao norte. E são eles o Sinai, o Rub al-Khali, tá? O Thar e mais ao norte o Taklamakan e o Gobi, que ficam ali, o Gobi, por exemplo, na China. Atravessados pelo Trópico de Capricórnio, são os mais extensos desertos australianos. Tá? Então, ao sul, a gente só vai ter os desertos australianos na Oceania. Nós temos aqui também, olha, essa floresta que ilustra bastante os domínios temperados, né? Que são aqueles domínios que estão ali na zona subtropical. Vamos dar uma olhadinha. As pradarias e florestas temperadas remanescentes recobrem grande parte das latitudes médias da Europa, principalmente na Europa Central e Oriental. Na Ásia, fica no leste da China, Península da Coreia e Japão, e na Oceania, sul da Austrália, onde se situam as florestas de eucalipto e da Nova Zelândia. Na costa do Mar Mediterrâneo, a vegetação de maquis se adapta ao clima de verão quente e seco. Maquis e garrigues são vegetações típicas do domínio mediterrâneo, tá? E essa imagem aqui é o que vocês estão vendo, são os domínios mediterrâneos, ok? Já nos domínios frios, tá? Que nós vamos ter aí no norte da Eurásia, Península Escandinávia e Sibéria, que já é na Ásia, no norte da Rússia, estende-se as florestas boreais ou florestas de coníferas, ou ainda a taiga. Então essa floresta ela recebe esses três nomes: boreal porque são florestas ao norte, coníferas por conta da única espécie que existe ali, ok? Ou taiga. A gente tem que entender por que são florestas boreais, porque são florestas que estão ao norte, mais próximos ao círculo polar ártico, portanto florestas de um clima bastante frio ou polar. A floresta de coníferas, porque as árvores que existem ali eles estão em forma de cone, que evitam o acúmulo de neve e quebram seus galhos, então a neve escorre ali evitando esse tipo de coisa. Ou ainda taiga, como são chamadas ainda essas florestas, ok? Bom, domínios polares. Na extremidade setentrional da Eurásia, junto ali até grande parte da Sibéria, destaca-se a tundra. Tá? É uma vegetação herbácea ou rasteira que aparece somente durante os curtos verões. Elas são muito importantes na alimentação dos animais que vivem ali. Tá? Então, assim, elas se desenvolvem em solo que passa por inverno rigoroso, quase sem luz solar e congelado. No verão, ele se derrete parcialmente, deixando o ambiente alagadiço, onde aparece essa tundra. Tá vendo? Ó, é essa tundra aqui, que é muito comum para a alimentação dos animais que vivem aqui, certo? Aqui a gente vai ver o solo permafrost, que fica constantemente congelado. Aqui é um exemplo que a gente está dando, né, no Alasca, nos Estados Unidos. Mas em grande parte da Sibéria, na Rússia, também a gente vai ter esse tipo de solo. Bom, agora a gente vai falar sobre a exploração dos recursos naturais, tanto na Ásia, na Europa, quanto na Oceania. Então, esse já é um outro capítulo, por favor, prestem bastante atenção, ok? E vamos começar a entender como é feita essa exploração desses recursos, tanto na Ásia, quanto na Europa e na Oceania.
Bom, a exploração dos recursos naturais, né, primeiro a gente tem que entender o que são recursos naturais. Simples, eles são recursos que podem ser minerais, vegetais ou animais, ok? E a exploração dele são obtidos da natureza e passam a ter um determinado valor devido à sua utilidade ou atribuição. Então, quanto mais o uso, mais caro eles serão, tá? E também não só o uso, mas quanto mais difícil de encontrar, mais caros serão. Então, na Eurásia e na Oceania, destaca-se os recursos geradores de energia, principalmente minérios e combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, além de recursos da floresta, né, extração da madeira, entre outras coisas. Ok? Vamos lá. Aqui a gente vê uma mina de carvão mineral, tá? Olha que interessante. E aqui a gente vai ver as principais reservas na Eurásia. Anteriormente, a gente já havia falado que o carvão mineral ele foi muito importante durante a Revolução Industrial, pois ele era o combustível utilizado para mover as máquinas a vapor. E era muito encontrado, né, na Inglaterra. Hoje em dia nós temos aí uma outra situação, tá? Então a gente vai ver que as reservas na Eurásia, elas são aqui, ó. O segundo maior país é a Rússia, o terceiro a China, quarto a Austrália, quinta a Índia, sexta a Alemanha, sete Cazaquistão e oitavo a Ucrânia, ok? Então isso é muito interessante da gente entender, porque aonde será que está o primeiro? Quem que é a primeira potência em carvão mineral, tá? Então a gente vai ter aí, ó, agora, outra situação bastante importante na Eurásia é o petróleo. Então aqui você vê militares americanos, tá? Eu não sei que região que é essa, mas possivelmente é no Oriente Médio, defendendo aí essa questão do petróleo. Então as principais reservas na Eurásia, elas estão na Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Rússia. Então, essa questão aqui, ó, Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait são os maiores produtores, além dos Emirados Árabes Unidos, os maiores produtores de petróleo do mundo. E chamam a atenção, claro, uma vez dos Estados Unidos, que é o principal consumidor. Então, os Estados Unidos sempre estará ali metido em guerras e combates civis para poder ali defender que o petróleo seja vendido e esteja no mercado mundial consumidor, que não ocorra nenhuma maior grande guerra. São os tubos que levam o petróleo de um lado para o outro, são extensões, são muitos quilômetros de extensão, né? É muito interessante. E aqui a gente vai ter uma outra situação de geração de energia, no caso aqui já da Eurásia, né? Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, que foi o pane num gerador explodindo ele, e depois a gente tem um desastre natural que ocorreu em Fukushima, no Japão, em 2011, porém não foi uma grande tragédia nuclear, tá? Ou melhor, não ocorreu diretamente com um acidente nuclear, foi um tsunami que ocasionou o rompimento de algumas situações, causando assim acidente nuclear, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, aqui já em Chernobyl, os carros que passavam por lá passavam por uma forte detetização, tá? Fazem a limpeza da área para tirar. Inclusive tem uma dessas cenas no seriado Chernobyl, quem não assistiu vale a pena assistir. Nós vamos ter aí recursos minerais na Ásia e na Oceania, tá? Grande parte deles são minérios, ok? Como se vê na imagem aqui. Eu vou parar a aula por aqui para que a gente continue na próxima aula a respeito falando das condições de trabalho e os impactos ambientais, que muitos são os problemas a serem relatados, ok? Então um beijão para todos e até a próxima.